Carlito já pode até ver. Ó, aqui, a matéria da Fórum, da época. Da época. Olha lá. Lula promove nova devassa, exonera 15 militares levados ao GSI por Augusto Heleno. Um servidor da ABIN também foi exonerado na estratégia do governo para acabar com o aparelhamento de bolsonaristas em órgãos ligados diretamente à presidência. Plínio Teodoro, editor de política do site, no dia 18 de janeiro de 2023, 10 dias depois do golpe, da tentativa de golpe do 8 de janeiro. A Fórum vem contando essa história em detalhes, e é óbvio que tinha gente do GSI lá. A gente cansou de dizer, e de alertar, e de falar: Gonçalves Dias, acorda, carecão! Cansei de falar que acorda, ele acordou do dia 18, demitiu. Não dá para dizer que tinha um conluio. Carlito, bom dia, meu amigo. Prazerzão te ver aqui de novo. Você sabe que você é muito querido pela nossa comunidade, né? Bom dia, Rovai. Bom dia, Adri. É um prazer para mim estar aqui. Vocês também sabem que tem um lugar especial aqui no meu coração, né? Na nossa luta aqui também nas redes sociais. E é lamentável essa situação toda, Rovai. Agora, eu não queria que isso tivesse vazado agora, porque a gente está vendo a movimentação, né, dos políticos bolsonaristas, que o discurso, inclusive, ontem deles foi patético. O Marcos Duval, aquele que foi desmascarado por mim, pelo Rony Telles, onde ele confessou lá no início de fevereiro, né, que realmente fez tudo armado, tudo pensado. Ele ainda está agora com a história de novo de que ele tem um documento secreto da ABIN, e que a gente já sabe que o documento secreto dele é o calendário da ABIN, dizendo que não sabe por que o Brasil, o governo Lula não quer abrir o processo para investigar ali a questão envolvendo os atos do dia 8 de janeiro. Eu vi ontem, inclusive, algumas falas de políticos ligados à esquerda, em específico à esquerda à base do governo, dizendo que eles vão dar um tiro no pé. E eu também acho, porque lembrem vocês, por exemplo, que o André Fernandes, ele está como um dos investigados pela PGR por ter sido apontado como suposto fomentador do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Isso, um deles. Fora outros políticos ligados ao PL, que também estão sendo acusados de estarem envolvidos nessa situação. Então, o que a gente está vendo sendo revelado agora, Adri e Rovai, é aquilo que a gente já sabia. Existia uma organização criminosa no poder, no Brasil, que era encampada ali pelo Bolsonaro e que utilizou de tudo que podia e que não podia, dentro e fora da lei, para tentar derrocar a nossa democracia. E aí agora ele está com um discurso, Rovai, Dri, de que está sendo perseguido pela justiça brasileira. Se continuar cutucando, aqui no Nordeste tem um ditado que eu acho que deve ser o mesmo aí no Sudeste também. Mas diz o seguinte aqui, né? Que merda, quanto mais mexe, mais fede. Né? E eles estão cutucando. Eles estão cutucando. Então, eu acho que essa imagem... Né? Oi, Rovai? Estão botando para feder. Essa imagem aí que vazou agora, eu acho que isso é um recado. Tipo assim, vocês querem mesmo a CPMI do dia 8? Olha aqui o que a gente está falando. Vocês querem realmente dizer que foi o governo que apoiou os golpistas? Vocês querem dizer realmente que foi omissão do governo? Vocês realmente querem acusar o ministro Flávio Dino? Vocês querem realmente culpar o Lula? Vocês estão correndo o risco de serem caçados e alguns presos. Porque a investigação vai apontar o envolvimento de alguns deputados e de alguns senadores também. E vai mostrar quem são os agentes do GSI que têm que ser presos. Porque a questão que está colocada é a seguinte: esses agentes do GSI que estão ali, né, têm que ser presos. Se eles conciliaram com o golpe, deram aguinha e tal. O Gonçalves Dias, se tiver responsabilidade, também tem que rodar. Eu não acredito nisso, não acredito. Porque é um cara da confiança do Lula, estava com o Lula desfilando por tudo quanto é canto aí, durante o Lula sem se eleger. Percebe? Então, não acho que o Lula colocaria um cara do lado dele para fazer a segurança dele, que é um picareta e um vendido, né? A gente está com um vídeo aqui, eu vou colocar para a gente, e a gente vai comentando em cima, tá sem som, mas vocês vão poder ver as imagens, olha aqui.
as imagens que foram das câmeras de segurança divulgadas aí. O Gonçalves Dias é esse careca aí. E olha só, então, as imagens, ó, os golpistas aí entrando, e aí é no gabinete da presidência. O Lula já viu essas imagens, gente. Se ele quisesse ter demitido essas imagens... Sabe quem é que deu bem nessa história toda, Rovai? O cara que tinha sido apontado como que quebrou o relógio. Porque nesta segunda imagem, mostra que quem destruiu o relógio totalmente foi o segundo grupo. Aquele rapaz que aparece com a camisa do Bolsonaro que derrubou o relógio, que tinha sido apontado como o único vândalo ali, né? Ele acabou agora sendo beneficiado. Porque provavelmente ele vai ter algum tipo de redução das responsabilidades. Porque a destruição, segundo a imagem mostra ali, não foi ocasionada na primeira queda, mas sim na segunda. Só que todos os envolvidos vão estar sendo responsabilizados. O que eles estão mostrando ali? Então, é uma barricada que estava sendo montada e lá na frente estavam os invasores. Pois é, então, vamos... Agora, eles mancharam a cara das pessoas, né? Eu acho que é por uma questão da investigação, viu, Rovai? Porque tá tendo outras etapas das operações, né, se não me engano, é a Operação Lesa Pátria, se não me falha a memória, esqueci o nome da operação. E estão tendo outras etapas, eu acho que eles estão borrando... Agora, eu não vi você viu ali o Gonçalves Dias em alguma atitude suspeita? Pois é, eu não vi, ele está só abrindo a porta, né? Mas dizem que, mas segundo a reportagem aqui da CNN, está dizendo que o ministro aparece caminhando, né, pelo corredor que a gente vê, mas diz que ele, quer ver, olha, teria dado água para os invasores. Olha, é o momento que eu falei, Dri. É o momento que eu falei, ó. Aí alguns passam e colocam, aí outros bolsonaristas vêm e derrubam de novo o relógio, olha lá. Ó. É verdade, olha só. Nossa. Assim, agora você acha que todas essas imagens estão sendo analisadas, né? A Polícia Federal está com o que, né? Vocês já falaram. Tudo isso está sendo analisado, inclusive para pegar aí as imagens de quem estava lá dentro, né? De quem tem que virar réu mesmo para responder pelo crime cometido no dia 8, né? Vou tirar já as imagens, já deu para ver. Mas isso é importante, documento histórico, né? Parece que travou aqui o nosso chat, a impressão minha. Eu acho que travou, viu, Rovai? Mas voltando para essa questão... Tá parado nisso faz horas e tá parado a audiência ali também faz um tempão. Essa questão do que aconteceu no dia 8 de janeiro, a gente precisa rememorar. Inclusive, eu até parabenizo a revista Fórum pela iniciativa do documentário, que vocês estão em fase de pré-produção, né? Estão captando recurso aí. Porque isso é o que a gente já tem público. Porque tem materiais que provavelmente vocês terão acesso durante o momento da realização do documentário por conta do andamento, que eu acredito que já vai estar o processo, que muita gente vai ficar mais surpresa ainda. Existem outras ligações também envolvendo políticos em várias regiões do Brasil, empresários, e tem gente também que está dando pouca atenção à CPI que está acontecendo no Distrito Federal. Eu estou vendo as pessoas não dando tanta relevância e casualmente eu vou lá, assisto as oitivas e tem muita coisa que está saindo dali. Inclusive, Rovaidri, se os deputados e senadores bolsonaristas fossem um tantinho inteligentes assim, eles teriam assistido a CPI do Distrito Federal e teriam esquecido essa história. Porque lá está claro, inclusive representantes da Polícia do Distrito Federal dizendo as omissões do Anderson Torres, de figuras ligadas ao Anderson Torres, também as omissões relacionadas aos comunicados que foram formalizados pelo governo federal, ao Distrito Federal. Então, assim, toda a narrativa que os bolsonaristas estão tentando construir, a própria CPI que está acontecendo no Distrito Federal está desmontando. Essa semana, acho que vocês viram aquela imagem patética do empresário bolsonarista que disse que não estava nos atos, e aí mostraram fotografias dele, ele
Não, é porque eu não estava lá dessa maneira, né? Acho que foi uma cópia dele, né? Clonaram ele, ou fizeram a edição das fotos, inseriram ele nas fotos. E aí ele ficou meio tentando negar, e depois que viu que não dava para negar, acabou reconhecendo a participação dele. Mas isso é a ponta do iceberg. E digo mais, estas pessoas não estão acostumadas à pressão. Veja lá o chefão do governo Bolsonaro, o ministro da Justiça, secretário de Segurança do Distrito Federal, que está com depressão, está magro, já procurou representante da Justiça para tentar sondar a possibilidade de um acordo. Muita gente falou que a questão da Lindora Araújo, envolvendo o Moro, foi uma cortina de fumaça para soltar o Anderson Torres, mas as pessoas esquecem que não é automático, tá? Não é porque a Lindora Araújo recomendou que ele seja solto que vai se aceitar. Se tem outros recursos que serão interpostos ali para dizer se aceita ou não. E eu não acredito nessa soltura, como muita gente está falando, imediata do Anderson Torres, não, porque ele está por isso aqui, Rovaidri, de abrir o bico, de aceitar fazer uma delação. Olha só, eu estava aqui olhando no YouTube, Dri, tem muitos comentários, sabe? Então, inclusive, superchat aqui. O Rômulo Galo, né? Exatamente, dizendo que essas imagens são uma bomba. Primeiro, eu acho que o governo já tinha essas imagens, né? No colo do governo. Eu acho que o governo já tinha essas imagens. Eu não vi atitude muito suspeita do Anderson Torres, né? Gonçalves Dias, perdão. Do Gonçalves Dias. É preciso ponderar que ele estava há 5 dias úteis no cargo. Não teve transição, Jesse. Heleno não fez transição. Quando acontece o evento do dia 8, ele percebe o tamanho do pepino de ele não ter exonerado todo mundo antes. E no dia 18, segundo matéria do Plínio, já mostram 15 pessoas exoneradas, ou seja, a partir dessas imagens, inclusive, provavelmente, ele começa a demitir as pessoas. E depois disso, a gente chama atenção muitas vezes para infiltrados que ainda estavam lá. Aqui na fórum, a gente vai dizendo, infiltrado significa gente do governo Bolsonaro, da confiança do bolsonarismo. Ainda estava no GSI, fizemos várias matérias. Então, não tem novidade para a gente. Para a gente não tem novidade. Olha só, tem gente falando, como assim só abrindo a porta? Mas eles, é isso que o Rovar falou, vocês também queriam que ele tivesse o quê? Lutando com a galera, né? Não vai lutar. Saindo na porrada, né? Com os vândalos, não tem como. Ele está abrindo a porta para não quebrar a porta, entre outras coisas, né, gente? Não quero que... Não tenho nenhuma relação com o Gonçalves Dias. A única Gonçalves Dias que eu conheço é o poeta. Vou fazer aqui no Haddad agora. Né? É o poeta. Então, eu conheço o poeta. Aí, esse aí não. Nunca tomei um café, não sei o que é. Mas não me parece que ele está em atitude suspeita. Já que você falou aí, e não sei se o Carlito quer comentar mais alguma coisa desse assunto, desse vídeo, dessas imagens, né? Da Câmara de Segurança, que a CNN teve acesso, a gente também já falou, né? Porque a CNN, né, tá divulgando isso, a CNN que tem aí disputado o público da Jovem Pan, né? E tem outros assuntos aqui que a gente queria falar com o Carlito, mas é estranho, aproveitando, é estranho, né, Carlito, a CNN vir com essas imagens exclusivas aí, sendo que são imagens públicas, né, que já devem estar sendo analisadas. E se falar que existiu um pedido de sigilo, o Rovai estava em Brasília no café da manhã que a gente foi participar em fevereiro, e eu lembro que uma das perguntas que foi feita ao Pimenta, ministro da SECOM, né, por que algumas imagens estavam colocadas ali em sigilo. E na época ele informou que foi um pedido das pessoas que estavam conduzindo a investigação. E até aí tudo bem, faz um sentido realmente, porque como até nessas imagens que foram vinculadas na CNN Brasil, se tem ali um borrão no rosto de algumas pessoas, para que realmente as pessoas acabem não se enxergando ali e não se escondam, não fujam ou se livrem talvez ali de materiais que possam apresentar cada vez mais a culpabilidade dessas pessoas em tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro. O grande problema que eu acredito, e aqui é uma falha em relação à comunicação,
é que essa questão de como as coisas são passadas para a mídia como um todo, e eu não me refiro só à CNN, mas à revista Fórum, a outros meios de mídia também, precisa ter uma atenção maior. Porque, como você bem citou, Dri, é muito estranho como é que CNN Brasil e Folha de São Paulo, por exemplo, têm conseguido com frequência furos que, em tese, não teriam como ter vazado, senão através de alguém realmente dentro do governo, entendeu? E isso é preocupante, porque como o Rovai estava falando antes de eu entrar aqui, na questão do que reflete a desaprovação do governo Lula ter aumentado, e a gente também precisa comentar que o regular também aumentou, né? E levando em consideração a margem de erro, fica praticamente um pelo outro ali. Mas eu acho que muito disso é a falha da comunicação envolvendo o Paulo Pimenta. E eu preciso aproveitar a audiência de vocês para falar isso aqui, porque essa semana eu acabei sendo vítima até de uma informação falsa que começaram a vincular nas redes, que essas supostas críticas que eu estaria fazendo ao Pimenta é porque eu não estou recebendo dinheiro do governo para poder defender o governo, e por isso eu comecei a atacar o Pimenta. E, na verdade, as minhas críticas à comunicação do PT como um todo, ela existe há muito tempo. Inclusive, ano passado, quando me convidaram para um evento em São Paulo do PT, esse convite partiu após uma crítica à comunicação do Partido dos Trabalhadores. E a gente precisa lembrar que não adianta você ter uma estrutura de comunicação na esquerda, seja com influenciadores, com meios de comunicação, com mídia impressa, se você não tem, por exemplo, lá em cima, o entendimento de como se comunicar com o público. Porque o trabalho que a gente está fazendo aqui, por exemplo, nas redes, é a conexão direta com o público. Nós somos mídia independente. O trabalho que a SECOM faz é o trabalho de conectar o governo com o povo. Aí quando eu leio, Rovai, como eu li a entrevista que eu vi, na verdade, a entrevista, Adri, Rovai, que o Pimenta deu para a Carta Capital, explicando que está tendo realmente algumas falhas na comunicação, porque são 37 ministérios, alguns ministros foram governadores, candidatos à presidência, e aí eles querem, às vezes, falar antes da SECOM. Para mim, isso mostra falta de hierarquia. Porque imagina, por exemplo, vocês me contratam para trabalhar aqui com vocês, e aí eu decido que eu faço live na hora que eu quero, não é na hora que a gente combinou. É na hora que eu quero. Eu tenho acesso ao StreamYard da Folha, da revista Fórum, e aí eu entro aqui, eu acho que eu vou fazer uma live agora 2 horas. Aí eu acho que eu vou fazer uma live 3 horas. É hierarquia. Os ministros precisam entender, e o Pimenta precisa impor isso, que nada relacionado à comunicação sai sem passar por ele. Olha o que aconteceu ontem com a fala do Lula sobre os jogos, que foi infeliz. E isso não é culpa do Lula. Isso é uma falha do Pimenta. Mas aí eu acho que foi aquela coisa que o Lula falou sem ter um discurso pronto. Ele falou aquela coisa que é meio uma coisa senso comum. Muita gente acha isso Carlito, porque muita gente acha isso. Eu acho que algumas pautas ele tem que ser melhor brifado, Rovai. Sabe por quê? O Lula tem um neto que é design de jogos, entendeu? Então, mas se ele precisa de alguém para ele, o filho dele montou a primeira coisa de games na TV Bandeirantes, naquela confusão toda. O filho dele é um cara que trabalha com isso há 20, 25 anos. Então, você imagina, se ele mesmo com isso tudo falou isso daí, você acha que se o Pimenta falasse o que ele devia falar nesse caso, não ia resolver nada? Mas a questão não é o Pimenta dizer o que ele iria falar, é fazer um briefing. Por exemplo, a gente está vendo esses atentados. Existem as palavras-chave, entre aspas, ligadas a esses atentados, que seria extrema-direita, redes sociais e suposta violência de jogos. Tá? Isso são 3 palavras-chave. Inclusive, quem acompanha essas pautas sabe que as pautas estão conectadas. Então, o que é que o Pimenta deveria falar, presidente? Essas pautas se conectam. Então, ele trazer algumas informações para que o Lula tenha ali Carlito, uma bagagem para poder responder sobre algumas pautas, entendeu? Fazer uma parênteses aqui. Eu tinha um amigo que trabalhava no discurso presidencial. Era ligado à Secretaria-Geral da Presidência no primeiro e segundo governo Lula. Eu ia visitar ele, ficava às vezes com ele ali uma tarde inteira, batendo papo, e eu ficava assistindo eles assistirem o Lula lendo ou não o discurso que eles tinham feito. Aí, cara, eles ficavam desesperados, porque tinha tudo escrito, todo o script, o discurso feitinho, com os dados precisos. Daqui a pouco o Lula pegava e falava o que queria. Ele sempre fez isso. Estou só contextualizando. Aí você pega, por exemplo, essa questão da Shein. Cara, quantas pessoas avisaram que isso podia dar merda?
Mas o Haddad estava convencido do que não ia dar merda e convenceu o Lula do que não ia dar. E aí meteu essa coisa aí, porque nem tudo. A comunicação, ela tem um limite. Eu sei porque eu faço isso a vida inteira. Tem um limite a comunicação, né? O fato que você está lidando é que nem técnico, né? Se você tem 10 craques numa equipe, às vezes é mais difícil do que você tem 5. Você consegue botar o time para jogar melhor com 4, 5 craques do que com 10 pessoas que se acham absolutamente craques. Tem aquele time de Romário, Bebeto, Flamengo, Edmundo, não sei o que é o melhor time do mundo, que não é fácil para um técnico botar esse time para jogar. Mas eu acho, que eles precisam melhorar. Ó a comunicação aqui, ó, no dia da questão da polêmica da Shein. Só foi um post dizendo que, atenção, tudo segue igual como antes. As mudanças só vão afetar o indivíduo que está fraudando, que é esse o ponto. Né? Então, assim, eu acho que ele deveria ser mais audiovisual, porque ele é muito fotográfico, é sempre uma imagem animada ou sempre uma imagem estática, e é a questão que ele tem de melhorar. O vídeo, por exemplo, que foi feito ali dos 100 dias do governo Lula, onde mostra ali, por exemplo, o Brasil voltou, ao invés de ouvir as pessoas do povo falando do Brasil voltou, quem está no vídeo são celebridades. Aí aparece aqui celebridade, o vídeo começa perfeito, com lettering ali, legendas na tela, né, explicando como é que o Brasil voltou e tudo mais, a ter sua dignidade. Aí aparece Dan Stubart, aparece depois a Denise Fraga, ou seja, vão aparecendo celebridades, né? E isso aqui, qual que é o lema que a gente está trazendo com relação à derrota do Bolsonaro? A gente precisa reconstruir o Brasil, e o Brasil vai ser reconstruído de pessoas. E assim, tudo isso que eu estou falando aqui, eu tenho uma paciência de entender que existe um tempo de adequação, né? Porque é óbvio que o Pimenta não ia entrar em janeiro e no primeiro mês já está tudo maravilhoso. Mas são sinais que ele precisa se atentar mais, porque é a porta de entrada do governo, é a comunicação. Mas eu sei que realmente não é fácil. O Lula tem uma personalidade forte e autônoma, né? Ele não é brifado, entre aspas, mas assim, a comunicação poderia depois ter conversado com ele já ter emitido uma nota, ter citado a questão do filho e do neto, que é relacionado aos games, para que os pontos fossem colocados ali nos is. Olha só, eu vou ler os superchats, Rovai Comunidade. Eu acho que essa questão ainda vai sair muito maior, porque eles vão fazer um baita evento com todos os gamers e ainda vai conseguir dialogar com esse segmento. E está na pauta do governo Lula, sejamos justos, está na pauta do governo Lula o projeto Lula Play, que foca ali o investimento em produção de games, regularização para o setor, investimento, tá? Isso é um fato. Só uma coisa, depois dá uma olhada no nosso e-mail com o Mauro Lopes, ele está lá no Congresso, manda informações. Quando você lê, eu posso já depois dar, porque parece que o Gonçalves Dias depõe hoje na Comissão de Segurança. Por isso que eles soltaram isso. Então, eles fizeram já de caso pensado, né? Isso a gente pode transmitir esse depoimento, então, exato, né? Já verificar isso, mas vai lendo os comentários, eu vou apurando. E lê aqui o que o Mauro mandou aqui, informação. Aí depois... Tá. Eu vou ler aqui os superchats. A Jandira Ferreira diz, muito amadorismo na comunicação nas redes antissociais. Carlos Carvalho, Dri, avisa Rovai que precisamos sair do vale tudo da mídia alternativa. Temos canais alternativos manchetando que Lula peitou o império. Um absurdo. Maurício Lourenço Tabuão diz, Gonçalves Dias veio coordenar segurança de Lula em Tabuão. Rômulo Galo diz, eu já tinha lido, né, mas vou ler de novo, essas imagens são uma bomba no colo do governo. Sérgio Marques, olá, Adri Rovai, nas imagens aparece um homem alto, careca, recepcionando os terroristas, estão apontando que é um de Gonçalves Dias. Não é o Gonçalves Dias, o caracão. O jogo de xadrez está ficando estranho, exato. Sérgio Marques, obrigada pelos superchats, não estou conseguindo pôr na tela porque travou aqui o nosso sistema, mas eu li aqui pelo YouTube. Rovai. Está marcado às 14 horas o Gonçalves Dias na Comissão de Segurança. O Mauro mandou uma matéria que ele bateu rapidinho aí para a redação. Esse pessoal só me confirma se recebeu, né? Ele disse que todo mundo caiu como uma bomba, os bolsonaristas estão na ofensiva. Deve ser um dia tenso lá, esse depoimento do Gonçalves Dias, a partir das 2, se for transmitido
pela Certamente vai Vecama, ser. a gente vai transmitir. O Mauro está achando que vão cancelar, né? Que com esse clima todo seria um erro do governo deixar o cara que não deve ser um grande orador, não é um Flávio Dino, né? Não é um Silvio Almeida. Agora, às vezes, é nessas horas que aparece o bom jogador também, né, Carlito? É nessa Exatamente. hora que você fala, ó, se vira, né, mano. Tem que estar pronto, o bumbum né? é seu, né? Entrar no jogo para decidir, né? Porque as imagens, como você falou, ela consolida os pontos que a gente já imaginava dentro da organização da extrema-direita, do que aconteceu. E, estranhamente, como a gente está falando, isso vazou para a CNN Brasil em um momento tão chave, como bem lembrou a Adri aqui. Está aparecendo, sabe o que, Rovai? Essa briguinha entre Estados Unidos e União Europeia contra o Lula, que só foi o Lula falar ali que os países que compõem o BRICS ou que fazem parte do novo Banco de Desenvolvimento vão negociar em outra moeda que não dólar, que do nada o Brasil passou a apoiar a Rússia, o Brasil passou a ser um pária, de certo modo. E eu queria até falar um pouco mais disso antes de a gente terminar essa live, porque tem uma explicação bem pontual para esse chilique da União Europeia e dos Estados Unidos da América. Opa! Essa questão aí, toda a mídia liberal, né, Carlito? Aí batendo no Lula. Essa é uma área que eu domino, que é a área da ciência política, lei da relação internacional, e tem um cientista político, eu já vou aproveitar e tocar nisso aqui, chamado Joseph Nye, que ele explica 3 conceitos importantes da ciência política: o conceito de soft power, hard power e smart power. O que seria cada um desses conceitos? O smart power seria um poder brando, um poder suave. Por exemplo, o Pelé, durante muito tempo, foi um exemplo de soft power brasileiro. Pelé viajava o mundo para poder levar o futebol, a cultura brasileira através do futebol, a Carmen Miranda, o samba, que a gente exporta muito hoje, a bossa nova, são exemplos de soft power, a cultura brasileira. Hoje em dia, Carlito, soft power é feito através, por exemplo, pelo Império Americano, das fundações internacionais. Você pega essas grandes fundações de milionários e põe para proteger a Amazônia, fazer aquilo, vai aquilo. Esse é um tipo de soft power. Você não vem com o big stick, que é a política do porrete. Mas né? O problema deles é esse agora, porque eles fazem uso automático, Rovai, do soft e do hard. Eles fazem uso do soft com a cultura, que era quase que implícita, a exportação da cultura norte-americana, que viveu o final da década de 90 e toda a primeira década de 2000. Vai lembrar a ascensão dos grupos de música, filmes, seriados dos Estados Unidos da América que bombavam no Brasil e no mundo, inclusive replicando-se calçados, o vestuário, enfim, tudo atrás da estética estadunidense. E aí, quando a China começa a ganhar força, logo após ali o que aconteceu em 2001 nos Estados Unidos, né, no 11 de setembro, o Joseph Nye, em 2004, já começa a falar do conceito de smart power, que é a nação que utiliza de forma inteligente, Rovai, os princípios de smart power, que é a influência sem usar força, para ficar bem claro para o público, e também o hard power, que é a influência com força. No caso dos Estados Unidos, o poderio bélico dele serve de exemplo para essa ameaça, e o poder da inteligência que veio com o smart power. Aí onde é que entra o ponto-chave agora, Rovaidri? Vocês lembram que antes da Dilma ser impeachmentada, existia um plano de que até 2019 o BRICS viraria formalmente um bloco econômico. E quem é que está no BRICS? O BRICS hoje reúne 42% da população mundial. Só incluindo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Tem 42% da população mundial. 26% do PIB mundial está dentro do BRICS. 20% das transações internacionais estão dentro do BRICS. E com o fomento, Rovaidri, do NBD, que é o novo Banco de Desenvolvimento, sabe quem mais está querendo fazer parte das negociações com o BRICS? Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irã, França, Colômbia, Uruguai, Argentina, Colômbia, Egito. Então, imagina todos estes países comercializando em uma moeda que não seja o dólar. Eu usei até uma matéria de vocês, que foi importantíssima, que replicou a entrevista do Trump ao Tucker Carlson, que o Trump falou
essa história de não usar o dólar é como se a gente perdesse a Segunda Guerra Mundial. Porque, para a gente, o que a gente tem é o dólar. E o que é que o Lula falou? Quem determinou que o dólar tem que ser a moeda transacional? E é esse o problema. Aí, poucos dias após o Lula falar lá no discurso de posse da Dilma que não se deveria usar o dólar como moeda, do nada, o discurso do Lula que foi o seguinte, Rovai, Dri, audiência, nem o Zelensky pode ter tudo e nem o Putin pode ter tudo. Eles terão de fazer concessão. Como é que seria essa concessão? Para acabar com a guerra, retroage a como estava o território ucraniano e russo até o início de 2022, que incluía a Crimeia como território russo, e em outro momento se questionaria a questão da Crimeia, porque neste momento o importante era acabar com a guerra. E aí sabe o que é que os americanos e os europeus falaram? Que o Lula erra ao dizer que os Estados Unidos e a Europa fomentam a guerra. Mas peraí, quem é que está enviando armas para Kiev? É o Brasil? Quem é que está pressionando a Suécia e a Finlândia para poder entrar ali na OTAN? Descumprindo, inclusive, o acordo assinado no passado com a antiga na transição da União Soviética com a Rússia, para que não se expandisse mais os países membros da OTAN para o leste europeu. Porque não existe mais o Pacto de Varsóvia, Rovaidri, que eram os países que eram protegidos pela União Soviética. Então, o Putin está sendo apertado ali pelos países da Europa e financiado armamentista, belicamente falando, pelos Estados Unidos. Então, a fala do Lula está totalmente coerente. Quem está fomentando a guerra são eles nesse momento. E aí quem vem falar de paz é atacado. Agora, olha o exemplo, Rovaidri. Estados Unidos invadiu Irã, Iraque, invadiu o Afeganistão. Neste momento, por exemplo, patrocina ataques ao Iêmen. E é esse povo que quer falar em paz. Vamos lá, o que temos mais na pauta? O clima está quente, o Mauro está lá no Congresso, talvez daqui a pouco a gente coloque ele aqui, traga ele para falar sobre o que está acontecendo. Apesar que a Sâmia também estava na Comissão de Segurança, tá? A Sâmia vai estar aqui. E a Sâmia vai estar aqui daqui a pouco. Mas vamos rodar o giro de notícias. Pois é, o Carlito chegou a comentar aí sobre o Anderson Torres, né? E a gente tem aqui uma notícia de hoje que a Polícia Federal está fazendo aí uma devassa, né, do celular e encontrou aí uma ligação para o Flávio Bolsonaro. Já tinha encontrado com o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, né? E agora na notícia de hoje que foi encontrada a ligação para o Flávio Bolsonaro. Você acha que o Anderson Torres vai entregar o jogo? Porque ele, né, a notícia de ontem também, emagreceu 12 quilos, está preso desde o dia 14 de janeiro, já abandonou aí o advogado indicado pelo Bolsonaro, né, pelo clã Bolsonaro. Então, daí, agora entregou ontem, né, os acessos, as senhas do celular e aos e-mails. Então, a gente já tem aí a primeira de notícia divulgada depois dessa liberação aí dos acessos do Anderson Torres. O que você acha, Carlito? Eu acho que ele não vai falar ainda. Tanto que o próprio Bolsonaro está semanalmente monitorando a situação do Anderson Torres. Inclusive, dentro da discussão ali do clã Bolsonaro, quando ele rompeu com os advogados ligados à família, o clã ficou muito preocupado, porque aconteceu exatamente essa dinâmica, Adri Rovai. Ele rompe com o advogado recomendado pelo Flávio e pela família Bolsonaro, e aí na mesma semana a esposa dele foi vista tentando dialogar com alguns parlamentares para tentar fazer uma ponte com ministros do STF. E convenhamos que a esposa de um cara que está preso há aproximadamente 3 meses não iria procurar a justiça, senão para tentar apresentar o contraponto. Outro ponto que corrobora para a questão de que o Anderson Torres pode falar é a questão de que colegas dele da Polícia Federal têm dito que ele tem confidenciado a estas pessoas a sua vontade de falar. Só que o que é que eu acho que está acontecendo neste momento? Ele está mandando recados para o clã Bolsonaro. Olha, eu não estou bem, eu estou doente, já desfiz aqui da defesa, o que é que vocês vão fazer? Alguém vai dividir a culpa comigo ou eu vou ter de abrir a boca?
Porque se ele é o homem-bomba do Bolsonaro, essa é a grande verdade. Porque tudo que a gente já sabe até o momento, inclusive vazou novos documentos agora, que corroboram a versão que diz respeito à operação que aconteceu no dia 30 de outubro de 2022, com a Polícia Rodoviária Federal, onde até mesmo policiais que estavam de folga ou recesso foram convidados a participarem da operação no dia 30 de outubro. E eu acho o seguinte, Dri, inclusive a própria justiça está agindo corretamente neste momento. Eu acho que tem de realmente, né, não oferecer nada agora para ver até onde ele aguenta para poder começar a falar. Mas o que eu posso dizer para vocês é que não passa nem um fio neste momento, né, na cabeça ali do clã Bolsonaro de que o Anderson Torres não estaria disposto a falar, porque ele está disposto a falar. E estas mensagens aí que tem vazado são propositais, para que o comunicado chegue lá, para que ele saiba, ó, tô aqui, viu? Já me procuraram, descobriram mais coisas. Porque olha a quantidade de crimes, ó, vai dizer que tem. A minuta golpista, uma suposta conspiração para o ato do dia 8 de janeiro, uma suposta conspiração para atentar contra os atos democráticos, contra a eleição e contra o Estado Democrático de Direito, com as operações da Polícia Rodoviária Federal no ano passado. O Anderson Torres pode ficar facilmente mais de 20 anos preso. Então, assim, para quem está achando que não vai acontecer, vai. E sobre a decisão da Lindora Araújo antes de ontem, né, que muita gente falou, de ontem, segunda-feira, em relação à soltura dele, não é bem assim, porque tudo que a gente tem visto acontecer após a prisão do Anderson Torres só corroborou para incriminá-lo ainda mais. Então essa narrativa de que não, ele não representa um risco, ele vai cumprir a prisão em uma modalidade diferente, não corrobora. Por quê? Porque ele poderia, quando foi preso, o Rovaidri, ter falado o seguinte, ó, teve isso. É o que a gente chama dentro do direito de situações atenuantes, que aliviariam a situação dele, que seria a confissão. Ele não fez nada. Ele está deixando a polícia descobrir, a justiça descobrir. Então, cada ação nova que a polícia descobre só corrobora o discurso de que ele pode estar obstruindo o trabalho da justiça e da polícia. Então, ele não será solto facilmente, como muita gente imagina, não. Desculpa voltar à história aqui, Carlito, do general Gonçalves Dias, mas é preciso apurar isso que a gente tiver na redação, né, que a CNN parece que manipula a ordem dos tratores. Ela mostra ele ali no começo do vídeo e depois mostra toda a depredação. Só que o momento em que ele está no começo seria no momento 16h30 do vídeo, das 16 horas e 30 minutos. Eu vou até passar aqui para a redação. E isso, então, demonstraria... Ele já está no final com a evacuação sendo feita. Então, ele estaria ali tentando acalmar as pessoas, né? Porque ele estava sem equipe. Então, é outro dado que, assim, vai ajudá-lo, inclusive, no depoimento que ele vai dar. Daqui a pouco fala, olha, aqui tem uma manipulação midiática. Eles armaram, eles sabiam que o Gonçalves Dias ia hoje, viram que o Heleno não podia ir ontem, vazaram o vídeo hoje. Foi toda uma armação da extrema-direita do Partido Militar. Está cada vez mais claro, viu, Dri e Carlito? Eu ainda acho, Rovai, que isso será um tiro no pé deles. Porque olha o que aconteceu. Você, em uma visualização no vídeo, já encontrou possibilidades ali de manipulações na questão cronológica, né, do material, para poder criar uma versão que corroborasse o que, neste momento, os bolsonaristas queriam que fosse a verdade. Eu acho ainda que isso vai ser um tiro no pé dos bolsonaristas, porque eu tenho uns 99% de certeza que tem algumas cartas na mangas aí que vão começar a ser usadas pelo governo nessa CPMI, ou até mesmo hoje já começa ali algum tipo de recado. Porque vazando isso como vazou agora de manhã, com certeza alguém já deve ter conversado com o Gonçalves Dias, para poder saber o que aconteceu e para atualizar ele também sobre outras informações que talvez ele não tenha tido acesso ainda, que eu acho muito pouco provável também, tá?
Mas eu não sei se essa oitiva dele hoje vai ser ruim, não, viu, Rovai? Talvez seja determinante, inclusive, para desmontar essa narrativa que eles querem criar em relação ao governo Lula. Carlito, vou te liberar. Queria agradecer muitíssimo aqui a sua vinda aqui hoje. Sigam lá, O Historiador, canal do Carlito. E até a próxima. Muito obrigada, Carlito. Até a próxima. Eu queria agradecer a vocês a participação aqui e convidar também às 13 horas para quem quiser me ver lá na Folha Democrata, 1 hora de política, a gente está lá ao vivo também. Saindo daqui, quem quiser ir lá vai ser um prazer. Que legal, Carlito. Todo dia às 13 horas, é isso? Todo dia às 13 horas, das 13 às 14, 1 hora de política. Muita gente abordou algumas questões envolvendo aí essa briga diplomática entre Brasil, Rússia, Estados Unidos e União Europeia, e as outras questões envolvendo o advogado do Moro, né, que é o Dallagnol, que é quem está falando pelo Moro é o Dallagnol. Muito bem. Legal, então vamos lá, gente. Tchau. Obrigada, salve, Carlito. Salve, Carlito. Um abração, meu amigo.